Ela desceu do ônibus grávida, sozinha, sem ninguém esperando. Comprou um sítio abandonado que todo mundo chamava de lixo. E riram da cara dela na mesma hora. Disseram que era loucura, que não ia durar 2 semanas. Mas o que nasceu naquele lugar desprezado deixou a cidade inteira sem palavras. Ela desceu do ônibus com uma mala velha na mão e uma barriga que chamava atenção de longe. Ninguém foi buscá-la. Nenhum carro esperava na parada. Nenhum rosto conhecido do outro lado da estrada. Só ela, o calor da tarde e a poeira que o ônibus deixou para trás ao dobrar a curva e sumir no horizonte. A cidade de Campo Sereno era daquelas que o tempo esquece. Uma rua principal, um mercadinho, um cartório, uma farmácia e muita cerca de arame separando um pedaço de terra do outro. Gente que conhece gente, que fala de gente, que julga gente antes mesmo de saber o nome. Mara sabia disso. Mesmo assim, foi até lá. Ela caminhou devagar pela estrada de terra batida, com a mala rodando torta no chão irregular, uma mão na barriga e os olhos fixos num ponto lá na frente. Quem a viu passar parou o que estava fazendo. Uma mulher na janela chamou o marido. Um homem que, varrendo a calçada, ficou com a vassoura suspensa no ar. Mara não olhou para nenhum deles. Continuou andando. O sítio estava no fim da estrada, depois de uma curva fechada que a maioria dos moradores nem se dava ao trabalho de fazer. Era um terreno grande, com uma casa de adobe no centro que parecia estar pedindo licença para desabar. O telhado havia cedido num canto. A janela da frente não tinha mais vidro. Só uma moldura de madeira apodrecida com uma cortina de pano rasgado balançando no vento. O mato tinha tomado conta de tudo. O quintal, a horta antiga, o galinheiro vazio. A terra estava seca, dura, cor de cinza. Parecia que nada crescia ali havia muitos anos. Parecia que nada poderia crescer. Mara parou na frente do portão enferrujado, olhou para aquilo tudo por um bom tempo e respirou fundo. Depois abriu o portão, entrou e ficou parada no meio do terreiro, olhando ao redor com uma expressão que ninguém ali saberia descrever direito. Não era loucura, não era desespero. Era alguma coisa entre determinação e saudade de um lugar que ela nunca tinha estado. Foi nesse momento que o SUV parou na estrada. Era um carro grande, escuro, com rodas limpas e vidros fechados. A janela do motorista desceu devagar e apareceu o rosto de Sílvia. Cabelo arrumado, brincos dourados, batom que combinava com a bolsa que estava jogada no banco do passageiro. Ela olhou para Mara dentro do terreiro, olhou para a barriga, olhou para a mala velha encostada no portão e deu uma risada curta, do tipo que não precisa de explicação. "Ei!" ela chamou sem cerimônia. "Você está perdida, minha querida." Mara se virou e olhou para ela sem pressa. "Não, estou em casa." Sílvia piscou, depois riu de novo, dessa vez mais alto. "Em casa?" ela repetiu, olhando para a casa de adobe, como se estivesse vendo uma piada pronta. "Isso aqui é um lixo abandonado há anos. Ninguém mora aqui. Ninguém consegue morar aqui." "Eu vou morar," Mara respondeu simples. Sílvia ficou olhando por alguns segundos, com aquele sorriso que as pessoas usam quando acham que estão na frente de alguém que perdeu o juízo. Tirou o celular do suporte, apontou para Mara e tirou uma foto. Depois ergueu o vidro, ainda rindo, e o carro saiu devagar, como se nem valesse a pena acelerar. Mara ficou olhando o carro sumir. Não disse nada. Virou de costas e foi olhar para a terra. No dia seguinte, ela estava no cartório de Campo Sereno com a escritura na mão e o dinheiro contado dentro de um envelope pardo. Beto, o atendente, recebeu os documentos com aquele jeito de quem já decidiu a resposta antes de ler a pergunta. Leu o endereço em voz alta, olhou para Mara, olhou para a barriga, leu o endereço de novo. "A senhora tem certeza que é esse imóvel aqui?" ele perguntou, com um sorriso no canto da boca. "Tenho," ela respondeu. Ele virou para o lado e mostrou o papel para o colega ao lado, como se precisasse de testemunha.
O colega deu uma olhada rápida e balançou a cabeça com aquele ar de quem viu de tudo. Um senhor que esperava sentado numa cadeira de plástico encostou o cotovelo no balcão e disse, sem ninguém ter pedido a opinião dele, que aquele sítio estava abandonado há tanto tempo que a prefeitura já tinha tentado tomar 2 vezes. E mesmo assim, ninguém quis, ele completou achando graça. Mara colocou o envelope com o dinheiro na bancada e esperou. As notas foram contadas uma a uma, em silêncio. Quando o valor fechou, o sorriso de Beto ficou um pouco menos seguro, mas não sumiu. Ele carimbou os documentos, devolveu a via de Mara e disse, com uma voz que tentava ser neutra, mas não conseguia esconder o deboche. Registrado. Boa sorte, senhora. Mara pegou os documentos, dobrou com cuidado e colocou dentro da mala. Não agradeceu, não sorriu. Saiu do cartório com a mesma calma com que havia entrado, enquanto as conversas recomeçavam nas costas dela antes mesmo de a porta fechar. Naquela tarde, ela voltou para o sítio e começou. Tirou as ferramentas da mala, uma enxada pequena, uma tesoura de poda, uma faca de mato, e foi para cima do mato como se não tivesse barriga nenhuma atrapalhando. Os vizinhos observavam da cerca. 2 homens parados do outro lado da estrada ficaram assistindo por quase 1 hora, esperando ela parar, esperando ela sentar e chorar ou jogar a enxada no chão com raiva. Ela não fez nenhuma das 2 coisas. Continuou. Do lado de fora, a aposta já circulava. Silvia tinha mostrado a foto para as amigas num grupo de mensagens e a história da grávida louca que comprou o sítio podre já estava na boca de todo mundo. Diziam que ela devia ter fugido de algum lugar, que provavelmente estava em apuros, que aquilo não ia durar 2 semanas. Ninguém foi perguntar se ela precisava de água. Ninguém foi oferecer ajuda. A única exceção foi uma figura pequena que apareceu no fim do dia, do outro lado do portão, segurando um prato coberto com um pano de prato bordado. Dona Teresa tinha mais de 70 anos, cabelo branco preso com um grampo só e um jeito de olhar que não precisava de muitas palavras. Fiz arroz com frango, ela disse. Achei que você não ia ter tempo de cozinhar hoje. Mara parou, olhou para a mulher, olhou para o prato. Havia quanto tempo ninguém fazia isso por ela? Havia quanto tempo ninguém aparecia com comida quente sem querer nada em troca? Ela foi até o portão, abriu e recebeu o prato com as 2 mãos. Obrigada, disse, e a voz saiu diferente, menos armada. Dona Teresa não foi embora logo. Ficou parada ali, olhando o sítio com aquela expressão de quem está vendo uma coisa que conhece há muito tempo. Você vai dormir aqui essa noite? Ela perguntou. Vou. Sozinha? Sempre fui. A velha assentiu devagar, como se aquela resposta dissesse mais do que as palavras. Então virou e foi embora pelo caminho de terra, devagar, sem olhar para trás. A noite fechou rápido sobre o sítio. Mara acendeu uma vela que havia trazido na mala, comeu o arroz com frango ainda quente e ficou sentada na soleira da porta da casa de adobe, olhando para o céu aberto. Sem luz elétrica, as estrelas apareciam todas de uma vez, como se também quisessem ver o que ia acontecer ali. Ela colocou a mão na barriga. O bebê se mexeu. Um movimento lento, como quem está se acomodando num lugar novo. Eu sei, ela disse baixinho. É diferente do que a gente esperava, mas é nosso. O vento passou pelo terreno, balançou o mato que ainda precisava ser cortado, sacudiu a cortina rasgada da janela sem vidro. Lá longe, um cachorro latiu uma vez e parou. Aqui vai ser o nosso lar, ela continuou, a voz firme apesar de tudo. E eu prometo que você vai ter orgulho. Ela ficou ali até a vela acabar. E quando o sítio ficou completamente escuro, Mara não teve medo. Tinha coisa pior do que o escuro. Tinha sido abandonada no momento mais vulnerável da vida por quem devia ficar. Tinha perdido emprego, endereço, nome dentro de uma empresa. Tinha chegado até ali sem nada além de uma mala velha, algumas ferramentas e um caderno com um plano desenhado à mão. Esse caderno era o que ninguém tinha visto ainda.
E o que estava escrito ali dentro era exatamente o motivo pelo qual Mara não tinha o menor medo do que viria pela frente. A carta chegou 3 dias depois. Mara estava no quintal quando ouviu o barulho do motoboy parando na frente do portão. Ele não desceu da moto, só estendeu o envelope pela janela do capacete e esperou a assinatura. Ela assinou, pegou o envelope e ficou olhando para o nome do remetente impresso no canto superior esquerdo. Grupo Walter, Assessoria Jurídica. Ela conhecia esse nome. Conhecia muito bem. Fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e abriu o envelope em pé mesmo, no meio do terreiro, com o sol batendo na nuca e a barriga pesando mais do que nunca. Era uma intimação. Linguagem formal, fria, cheia de termos que a maioria das pessoas não entenderia à primeira leitura. Mas Mara entendeu tudo na primeira linha. O Grupo Walter estava contestando a compra do sítio. Alegavam que o dinheiro usado na transação tinha origem não comprovada e pediam a suspensão imediata da escritura até que uma investigação fosse concluída. Ela tinha alguns dias para apresentar documentação completa comprovando a origem de cada centavo. Do contrário, a compra seria anulada. Mara dobrou a carta devagar, colocou no bolso. Ficou parada por um tempo, olhando para a terra que havia passado 3 dias limpando com as próprias mãos. Depois entrou na casa, sentou no chão, porque ainda não tinha cadeira, e abriu a mala. Não era uma mala comum. Quem olhasse de fora via couro gasto, zíper enferrujado, rodinhas que rangiam. Mas por dentro, ela estava dividida com uma precisão que não tinha nada de improvisado. Roupas dobradas de um lado. Do outro, um compartimento separado por um zíper interno que Mara abriu com cuidado, como quem abre algo que não pode ser desfeito. Saíram documentos, muitos, organizados em pastas finas, cada uma com uma etiqueta escrita à mão. Extratos bancários, recibos de prestação de serviço, um contrato de consultoria assinado há alguns anos com uma cooperativa agrícola do sul do país. Fotos antigas. Um casal mais velho na frente de uma casa simples, uma criança pequena num campo verde, um homem de chapéu de palha segurando uma enxada e sorrindo para a câmera. E o caderno. Capa dura, preta, com o elástico já frouxo de tanto ser aberto e fechado. Mara tirou com as 2 mãos e colocou no colo. Não abriu ainda, só ficou ali, com a mão espalmada na capa, como quem precisa de um segundo antes de encarar alguma coisa grande. Então abriu. A primeira página tinha um título escrito com caneta azul, letra firme. Projeto Raiz Viva. Recuperação de solo e produção orgânica certificada. Abaixo, páginas e páginas de anotações técnicas, tabelas de nutrientes do solo, cronograma de plantio, cálculo de retorno financeiro por safra, lista de fornecedores de insumos orgânicos, rascunho de layout do terreno com medidas anotadas à mão. Cada detalhe pensado, cada etapa calculada. Aquilo não era loucura, era ciência, era anos de formação e experiência colocados numa única missão. Mara tinha se formado em engenharia agronômica com uma das melhores notas da turma. Trabalhou durante anos numa divisão técnica do Grupo Walter, uma das maiores empresas do agronegócio da região, desenvolvendo projetos de manejo sustentável que a empresa usava publicamente para construir uma imagem de responsabilidade ambiental. Imagem. Só imagem. Por dentro, o que ela via era diferente. Relatórios adulterados. Laudos técnicos assinados com dados que não batiam com a realidade do campo. Certificações conquistadas com documentação que ela sabia que não era verdadeira. Durante um bom tempo, ela tentou resolver por dentro. Conversas com gestores, relatórios internos, pedidos de revisão. Ninguém quis ouvir. Quando ela formalizou uma denúncia, foi demitida em menos de uma semana. A justificativa oficial foi reestruturação de equipe, mas todo mundo que trabalhava ali sabia o que tinha acontecido. Semanas depois, descobriu que estava grávida. O pai de Theo era Lucas Walter,
filho do dono do Grupo Walter, com quem ela havia se relacionado durante quase 2 anos, sem saber, no início, quem ele realmente era. Quando ela contou da gravidez, ele desapareceu. Não sumiu de forma dramática. Não houve briga, não houve cena. Ele simplesmente parou de atender. As mensagens ficaram com um único tique. O número foi trocado algumas semanas depois. Era como se ela nunca tivesse existido. E agora, o Grupo Walter queria tomar o único lugar que ela havia conseguido chamar de seu. Mara passou a noite reunindo documentos. Cada extrato, cada recibo, cada comprovante de transferência referente ao dinheiro usado na compra do sítio, economias de anos de trabalho, mais o valor recebido pelo acerto rescisório que ela havia negociado antes de assinar qualquer papel de demissão, porque conhecia seus direitos melhor do que qualquer um esperava. De manhã cedo, foi até o único escritório de advocacia de Campo Sereno. Doutor, Cláudio tinha uns 50 e poucos anos, barriga de quem almoça bem todo dia e um jeito de receber as pessoas que deixava claro, antes mesmo de sentar, quem ele achava que era importante e quem não era. Olhou para Mara, para a barriga, para a pasta de documentos que ela segurava com as 2 mãos e indicou a cadeira do outro lado da mesa com um gesto cansado. Ela explicou a situação em menos de 10 minutos. Direta, técnica, sem drama desnecessário. Mostrou a intimação, mostrou os documentos, explicou o histórico com o Grupo Walter. Dr. Cláudio ouviu, folheou alguns papéis sem ler de verdade. Depois juntou as mãos em cima da mesa e falou com aquele tom de quem acha que está fazendo um favor sendo honesto. Olha, eu vou ser franco com a senhora. Grupo Walter tem uma equipe jurídica de Brasília. Isso aqui, ele apontou para a pasta, pode não ser suficiente. E esse tipo de processo arrasta. A senhora está grávida, sozinha, sem endereço fixo estabelecido ainda. Não é um caso que eu consigo tocar com segurança. Mara ficou olhando para ele por alguns segundos. Não consegue ou não quer? Ele piscou. São coisas diferentes, senhora. São, ela concordou. Pegou a pasta, fechou e se levantou. Obrigada pelo tempo. Saiu do escritório sem dar portada. Caminhou pela rua principal de Campo Sereno com a pasta embaixo do braço e a cabeça funcionando rápido. Precisava de outra solução. Precisava dela antes do prazo acabar. Foi quando chegou em frente ao sítio e viu Dona Teresa parada no portão. A velha não estava com um prato de comida dessa vez. Estava com um envelope nas mãos, amarelado, grosso, do tipo que fica guardado dentro de gaveta por muito tempo. Segurava com as 2 mãos, como se o peso não fosse do papel, mas do que estava escrito ali dentro. Eu precisava esperar o momento certo, Dona Teresa disse, antes mesmo de Mara perguntar qualquer coisa. Acho que é agora. Mara olhou para o envelope, olhou para a velha. E o que é isso? Documentos que o seu avô me pediu para guardar. Disse que um dia alguém da família ia voltar buscar. Ela fez uma pausa. Eu não sabia que era você. Não sabia até te ver entrar nesse portão naquele primeiro dia. O mundo parou por um segundo. Mara pegou o envelope com mãos que não estavam completamente firmes. Abriu devagar. Tirou os papéis com cuidado. Eram documentos antigos, escrituras, registros de posse, uma carta manuscrita com letra que ela não conhecia, mas que terminava com um nome que ela conhecia muito bem. O sobrenome da mãe dela, o sobrenome que ela carregava. Os olhos encheram antes que ela pudesse segurar. A senhora sabia? A voz saiu diferente, menor. Sabia desde o começo quem eu sou? Dona Teresa assentiu devagar, com aquela calma de quem carrega uma coisa pesada há tempo demais e finalmente pode pousar. Sabia. Estava esperando você voltar. O envelope do avô mudou tudo. E não mudou nada ao mesmo tempo. Mara passou a noite lendo cada documento com aquela atenção de quem precisa entender cada palavra antes de acreditar no que está vendo.
Eram registros antigos de posse da terra, um contrato de compra original com o nome do avô materno dela e uma carta manuscrita que ele havia deixado junto com tudo, endereçada a ninguém em específico, ou talvez a quem um dia precisasse ler. Na carta, ele descrevia o sítio como o lugar onde havia enterrado as melhores partes da vida, onde havia plantado, criado filhos, visto a terra responder com fartura. E descrevia também, sem amargura, mas com uma tristeza que atravessava o papel, o dia em que foi forçado a deixar tudo para trás por uma dívida que ele jurava não ser verdadeira. Mara leu aquele trecho 3 vezes. Depois dobrou a carta, colocou no peito por alguns segundos e respirou. Ela não tinha vindo parar naquele sítio por acaso. Nenhuma pesquisa de mercado, nenhum mapa de solo, nenhum cálculo técnico tinha jogado aquele endereço específico na frente dela. Tinha sido outra coisa. Aquele tipo de coisa que a razão não explica direito, mas que o corpo reconhece antes da cabeça. Guardou os documentos com cuidado, colocou tudo dentro da pasta junto com a intimação do Grupo Walter e tomou uma decisão. Se a empresa queria contestar a origem do dinheiro, ela ia provar cada centavo. E se o sítio tinha uma história que a conectava àquela terra de um jeito que nenhum advogado de Brasília conseguia apagar, melhor ainda, ela ia ficar e ia plantar. As semanas que se seguiram foram pesadas de um jeito que só quem já trabalhou grávida no sol entende. Mara acordava cedo, amarrava um pano na barriga para dar sustentação, calçava a bota de borracha que havia trazido na mala e ia para cima da terra. Limpava o mato, revirava o solo, marcava os canteiros com estacas e barbante. Theo se mexia enquanto ela trabalhava, movimentos que ela havia aprendido a interpretar como resposta ao ritmo do dia. Os vizinhos continuavam olhando. A aposta de que ela ia desistir em 2 semanas já havia passado do prazo, e ninguém comentava mais sobre isso abertamente. Mas o silêncio deles dizia o suficiente. Ainda esperavam. Só tinham ajustado o prazo sem avisar. Silvia apareceu uma tarde numa conversa de grupo que Mara nunca viu, mas que Dona Teresa, que tinha sobrinha em tudo quanto era canto da cidade, descreveu palavra por palavra. A foto que Silvia havia tirado no primeiro dia, Mara de costas, barriga à mostra, mala velha no portão, sítio em ruínas ao fundo, tinha circulado por vários grupos com legendas que variavam entre o deboche e a pena. Tinham chamado de Projeto do Ano e de A Fazendeira Mais Corajosa ou Mais Desorientada de Campo Sereno. A maioria votava na segunda opção. Mara ouviu isso. Não disse nada e foi buscar água no poço. A tempestade começou numa madrugada que não avisou. O céu havia fechado rápido desde o fim da tarde, daquele jeito que o interior conhece bem. Nuvem que vem de lado, vento que muda de direção, ar que fica parado pesado antes de tudo começar. Mara tinha ido dormir cedo, com as costas doendo mais do que o normal e uma pressão estranha na barriga que ela atribuiu ao cansaço do dia. Quando acordou, a chuva já martelava forte no telhado remendado e a dor tinha mudado de natureza. Não era cansaço. Ela ficou parada por alguns segundos, tentando medir o que estava sentindo. Depois sentou na beira do colchão que havia colocado no chão da sala, respirou fundo e entendeu. Era cedo demais. Theo ainda não estava no prazo, mas o corpo não estava perguntando opinião. O celular tinha sinal 0. A chuva havia derrubado o que restava de conexão naquela parte da estrada. A cidade ficava a 20 minutos a pé em tempo bom. Naquela madrugada de terra encharcada e escuridão, era outro mundo. Mara ficou na posição que aliviava mais. Respirou do jeito que havia aprendido num vídeo que tinha assistido meses antes, sem imaginar que precisaria usar sozinha. E esperou. Era o que havia para fazer. Esperar e respirar. Foi Dona Teresa quem ouviu. A velha morava do outro lado da cerca, numa casinha que não tinha muito, mas tinha janela voltada para o sítio de Mara. Ela própria disse depois que não sabia explicar o que a acordou. Não foi grito,
porque Mara não gritou. Foi alguma coisa que ela chamou apenas de pressentimento, com aquela naturalidade de quem viveu tempo suficiente para não questionar certas coisas. Dona Teresa colocou a capa de chuva, calçou o chinelo de borracha e atravessou a estrada de terra enlameada descalça, porque o chinelo ficou preso na lama na segunda passada e ela não parou para procurar. Encontrou Mara na sala, no chão, com a respiração controlada e os olhos abertos. Não estava em pânico, estava concentrada, como alguém que decidiu encarar uma coisa difícil e não vai mudar de ideia. Estou aqui, Dona Teresa disse, ajoelhando no chão do lado dela. Eu sei, Mara respondeu. Obrigada. Não precisou de mais conversa do que isso. Theo nasceu naquela madrugada de tempestade, dentro daquele sítio que todo mundo havia chamado de lixo, com a chuva batendo no telhado remendado e uma vela acesa na janela porque a luz havia caído com a tempestade. Nasceu forte, com voz que encheu a sala pequena e fez Dona Teresa rir e chorar ao mesmo tempo, tapando a boca com a mão como quem não acredita no que está vendo. Mara recebeu o filho nos braços e ficou olhando para ele por um tempo longo, sem dizer nada. Theo parou de chorar logo. Ficou com os olhos semi-abertos, como quem está tentando entender onde chegou. Bem-vindo, ela disse baixinho. Essa terra é sua também. 2 dias depois, Campo Sereno já sabia de tudo, e foi aí que Sílvia apareceu pela segunda vez. Ela chegou de carro, parou na frente do sítio, ficou alguns segundos olhando do lado de fora antes de descer. Mara estava sentada na soleira da porta, Theo no colo, com aquele sol de manhã cedo batendo de lado. O sítio estava diferente do que Sílvia havia visto da janela do carro no primeiro dia. Parte do mato já havia sido limpa, os canteiros estavam marcados, havia uma ordem discreta começando a tomar forma. Sílvia chegou até o portão, olhou para Mara, olhou para o bebê, olhou para o terreno. Não disse nada por alguns segundos. Ouvi que você teve o filho aqui, ela disse. Tive. Houve uma pausa. Sílvia olhou de novo para o sítio, como se estivesse procurando algo para comentar que soasse neutro. Num galinheiro, ela disse, com um sorriso que tentava ser leve, mas saiu torto. Ninguém riu. Dona Teresa, que estava parada um pouco atrás de Mara, olhou para Sílvia com uma expressão que não precisava de legenda. Um vizinho que passava na estrada virou o rosto para o outro lado. Sílvia percebeu. O sorriso sumiu. Mara olhou para ela com uma calma que desarmava mais do que qualquer resposta agressiva. Obrigada por ter vindo, Sílvia, ela disse. Pode voltar daqui a alguns meses. Vai ser bem diferente. Sílvia ficou parada por um segundo. Abriu a boca, fechou. Depois virou, foi até o carro e entrou sem falar mais nada. Mas desta vez não havia foto. Desta vez, a janela ficou fechada o caminho todo. Naquela mesma semana, enquanto Mara ainda se recuperava com Theo no colo, um fiscal municipal apareceu no portão com uma prancheta na mão e uma ordem de vistoria. Alguém havia protocolado uma reclamação formal, alegando que o sítio representava risco à saúde pública, estrutura comprometida, ausência de saneamento básico, irregularidades diversas. O fiscal não disse quem havia feito a reclamação. Não precisou. Dona Teresa foi até o portão antes que Mara conseguisse se levantar. Ficou parada na frente do fiscal com os braços cruzados e uma pasta na mão. A mesma pasta com os documentos do envelope do avô, que Mara havia deixado com ela para guardar. Pode conferir tudo aqui, Dona Teresa disse, entregando a pasta. A propriedade está regularizada, a compra foi registrada em cartório e a família tem vínculo com essa terra há mais tempo do que essa reclamação tem fundamento. O fiscal folheou, leu, olhou para o sítio, olhou para a pasta de novo. Foi embora sem lavrar nenhum auto, mas o processo do Grupo Walter ainda estava em aberto. O prazo corria. E Mara sabia que Dona Teresa e uma pasta de documentos antigos não iam ser suficientes para enfrentar o que estava vindo.
Ela olhou para Theo dormindo no colo e pensou na frase que havia repetido para si mesma desde o primeiro dia. Não vou esperar a justiça me salvar. Vou plantar. Se perder, perco com a terra verde. E foi exatamente o que fez. Tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre terra morta. Ela não está morta de verdade. Está esperando. Debaixo daquela crosta cinza e dura que o abandono deixa, existe uma memória. Nutrientes adormecidos, micro-organismos em espera, uma teimosia silenciosa que a natureza carrega sem precisar que ninguém acredite nela. O que a terra morta precisa não é de milagre, é de alguém que saiba o que está fazendo e não desista antes da hora. Mara sabia. Com Theo amarrado nas costas num pano de algodão que Dona Teresa havia costurado numa tarde, ela foi para cima daquela terra como se tivesse uma conta a acertar com ela. Não era raiva, era algo mais fundo, a sensação de quem está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que veio fazer, mesmo que o mundo inteiro esteja do lado de fora da cerca apostando o contrário. Ela começou pelo solo. Aplicou uma técnica de bioativação que havia desenvolvido durante os anos no Grupo Walter, uma combinação de compostagem acelerada com inoculação de fungos benéficos que ela mesma cultivava num balde velho que trouxe na mala. Ninguém em Campo Sereno havia visto aquilo antes. Os vizinhos que paravam na cerca para observar viam uma mulher mexendo em terra com as mãos, espalhando algo que parecia adubo, mas cheirava diferente, fincando estacas em ângulos que não faziam sentido para quem não conhecia o método. Theo dormia nas costas enquanto ela trabalhava, acordava, mamava, dormia de novo. Nos intervalos, ela o colocava num cobertor dobrado à sombra de uma árvore que havia sobrado no canto do terreno, a única que o abandono não tinha conseguido matar, e continuava. A aposta dos vizinhos havia passado do prazo fazia tempo. Ninguém comentava mais abertamente, mas o silêncio deles tinha mudado de tom. Não era mais o silêncio de quem espera alguém desistir. Era o silêncio de quem não sabe mais o que esperar. Foi numa manhã que Renato parou o carro. Ele era técnico agrícola da cooperativa regional. Passava por aquela estrada toda semana a caminho de outras propriedades e havia notado o sítio mudando aos poucos, sem conseguir identificar o método por trás da mudança. Naquela manhã, os primeiros brotos tinham aparecido numa faixa de terra que ele sabia, por experiência própria, ser uma das mais degradadas da região. Terra que ele mesmo havia avaliado anos atrás e descartado como improdutiva, sem recuperação viável em curto prazo. Ele parou o carro, desceu, foi até o portão e pediu licença. Mara ergueu a cabeça, avaliou o homem por um segundo e acenou para ele entrar. Renato andou pelo terreno em silêncio por alguns minutos, olhando para o solo, para as estacas, para os canteiros em formação. Agachou numa faixa de terra, pegou um punhado com a mão e sentiu a textura entre os dedos com aquela atenção de quem lê algo escrito num idioma que conhece bem. Bioativação, ele disse sem perguntar. Com inoculante próprio, Mara confirmou. Ele olhou para ela. Olhou para Theo no cobertor à sombra. Olhou de volta para a terra. Quanto tempo para os primeiros resultados visíveis. Já estão aparecendo, ela disse, apontando para os brotos. Renato ficou parado olhando para aqueles brotos por um tempo que pareceu longo demais para uma pessoa de fora entender. Depois se levantou, limpou a mão na calça e ficou em silêncio por mais alguns segundos. Posso voltar semana que vem? Ele perguntou. Pode, Mara respondeu, mas vai ter mais coisa para ver. Ele saiu do sítio sem dizer mais nada. Subiu no carro, ficou parado por um momento antes de ligar o motor, como alguém que precisa processar alguma coisa antes de seguir em frente. Naquela semana, Renato não falou do sítio para ninguém, mas voltou na semana seguinte e na seguinte. Foi Dona Teresa quem contou a história do avô numa tarde em que as duas estavam sentadas no terreiro, com Theo entre elas.
brincando com um graveto que havia encontrado no chão. Ela contou devagar, com aquele jeito de quem organizou as palavras muitas vezes antes de falar, como se soubesse que essa conversa ia acontecer um dia e tivesse se preparado para ela sem saber quando seria. O avô de Mara se chamava Antônio. Havia chegado àquela terra décadas atrás, jovem, com a mulher e 2 filhos pequenos, e havia construído tudo do zero: a casa de adobe, o galinheiro, a horta, o pomar que ainda tinha alguns pés sobrevivendo no fundo do terreno. Era um homem de poucas palavras e muita constância, o tipo que não precisava falar o que sentia porque mostrava na forma como cuidava das coisas. A dívida que o tirou de lá não era dele. Era de um cunhado que havia assinado um documento usando o sítio como garantia sem que Antônio soubesse. Quando a cobrança chegou, já era tarde. O sítio foi a leilão por um valor que não chegava à metade do que valia. E quem arrematou, por coincidência que não era coincidência nenhuma, tinha ligação direta com a família que décadas depois colocaria um SUV na frente daquela mesma estrada para rir de uma grávida com uma mala velha. Mara ouviu tudo sem interromper. Quando Dona Teresa terminou, ficaram as duas em silêncio por um tempo, olhando para Theo, que havia largado o graveto e estava tentando engatinhar antes da hora, empurrando os joelhos contra o chão com uma determinação que fazia as duas sorrirem sem querer. Ele ficou sabendo onde eu estava? Mara perguntou. Meu avô? Não, Dona Teresa respondeu. Ele foi embora antes de você nascer, mas me pediu para guardar os documentos. Disse que um dia alguém da família ia precisar. Mara olhou para a terra ao redor, para os brotos que estavam crescendo onde havia cinza, para a casa de adobe que ela havia começado a remendar com as próprias mãos nos fins de tarde, para o pé de árvore no canto do terreno que o abandono não tinha conseguido matar. Ela não tinha vindo parar ali por pesquisa. Tinha vindo por raiz. O choro que veio não era de tristeza. Era daquele tipo que não tem nome certo, quando alguma coisa dentro da pessoa finalmente encaixa num lugar que estava vazio há muito tempo. A notícia do avô vazou pelo vilarejo antes que Mara dissesse uma palavra sobre isso para alguém. Dona Teresa tinha sobrinha em tudo quanto era canto, e histórias daquele tamanho não ficam quietas por muito tempo em cidade pequena. O tom das conversas mudou, não de uma vez, não com um pedido de desculpa coletivo ou uma virada dramática. Mudou do jeito que as coisas mudam quando as pessoas descobrem que erraram, mas não têm coragem de dizer, devagar, em silêncio, com aquela vergonha que aparece nos olhos quando alguém desvia o olhar na rua. O homem que havia feito piada no cartório passou pelo sítio numa tarde e ficou parado na calçada do outro lado da estrada, olhando os canteiros por um tempo longo. Não entrou, não falou nada. Foi embora com as mãos no bolso. Uma mulher que havia compartilhado a foto de Sílvia no grupo de mensagens deixou o grupo sem explicação. A aposta de que Mara ia desistir em 2 semanas nunca mais foi mencionada por ninguém, como se tivesse sido apagada da memória coletiva da cidade por consenso silencioso. Sílvia ficou sabendo da história do avô numa quinta-feira à tarde, pela sobrinha de Dona Teresa, que trabalhava no salão onde ela cortava o cabelo. Ouviu em silêncio, sem comentar, sem dar risada, sem fazer a cara que costumava fazer quando ouvia fofoca de cidade pequena. Foi embora do salão antes de terminar o corte. Em casa, ela abriu o computador e começou a pesquisar. Registros de leilão, documentos públicos, histórico de propriedades rurais da região. Levou horas. Encontrou o que estava procurando perto da meia-noite. Um registro de arrematação com data de décadas atrás. Valor de compra que não fechava com nenhuma avaliação razoável do período e o nome do arrematante. Era o nome do avô dela. Sílvia ficou olhando para a tela por um longo tempo. A sala estava silenciosa. O SUV estava na garagem.
A bolsa cara estava em cima da cadeira. A foto de Mara ainda estava no celular. Nunca tinha deletado, sem saber explicar por quê. Ela fechou o computador, foi até a janela e ficou olhando para a rua escura lá fora. O sorriso que havia colocado no rosto naquele primeiro dia na estrada, aquele sorriso que tirou foto e achou graça e foi embora sem olhar para trás. Esse sorriso estava custando muito mais caro do que ela havia imaginado. E a conta ainda não tinha chegado inteira. O caminhão apareceu na curva da estrada principal numa manhã que começou igual a todas as outras. Dona Teresa estava varrendo a calçada quando ouviu o motor. Parou a vassoura, olhou para o lado e ficou parada vendo aquele veículo grande, branco, com o logo de uma rede de mercados estampado na lateral, dobrar devagar pela rua principal de Campo Sereno em direção à estrada de terra que levava ao sítio. Ela não disse nada, só apoiou a vassoura na parede, tirou o avental e foi atrás. Não foi a única. A cidade pequena tem esse feitio. Um motor diferente na rua principal já é motivo para as pessoas saírem à porta. Um caminhão daquele tamanho, daquela marca, indo na direção do sítio que todo mundo havia chamado de lixo poucos meses antes, era outra coisa completamente. Era o tipo de coisa que faz o homem do mercadinho sair sem fechar o caixa e a mulher da farmácia deixar o cliente esperando. O caminhão parou na frente do sítio. O motorista desceu, conferiu o endereço no papel, olhou para o terreno e ficou parado por alguns segundos com aquela expressão de quem não esperava o que estava vendo. O sítio estava verde. Não era o verde ralo de quem plantou e está esperando. Era um verde denso, organizado, vivo, canteiros alinhados com hortaliças que já estavam no ponto, o pomar com frutos visíveis nos galhos, as galinhas caipiras circulando num espaço cercado com mourões novos. A casa de adobe havia sido remendada, caiada de branco, com uma janela nova, onde antes havia só madeira apodrecida. No centro do terreiro, a árvore que o abandono não tinha conseguido matar estava com mais folhas do que qualquer pessoa daquela rua havia visto nela em anos. Mara saiu pela porta com Theo no quadril e a prancheta de pedidos na mão. Renato estava lá também. Havia chegado mais cedo para ajudar com a logística da primeira entrega. Enquanto o motorista do caminhão e Mara conferiam os caixotes de hortaliças orgânicas que seriam carregados, Renato ficou de lado, observando a cena com aquela expressão de quem acompanhou cada etapa do processo e ainda assim se surpreende com o resultado. Foi ele quem notou o homem do outro lado da rua. Não era morador de Campo Sereno. Estava de carro alugado, com uma mochila no ombro e um celular na mão que ele segurava diferente de quem está tirando foto para o grupo da família. Segurava como quem está gravando com propósito. Renato foi até Mara, inclinou levemente a cabeça na direção do homem e disse baixinho: "Você sabe quem é esse?" Mara olhou. Nunca tinha visto o rosto, mas conhecia o tipo. Havia trabalhado tempo suficiente numa empresa grande para reconhecer repórter quando via um. Ela acabou de assinar a prancheta, entregou para o motorista do caminhão e atravessou a rua. "Posso ajudar?" Ela perguntou diretamente. O homem baixou o celular. Tinha uns 30 e poucos anos, jeito direto, sem aquela afetação de quem quer parecer mais importante do que é. "Marcos Vidal", ele disse, estendendo a mão. "Portal Campo Aberto. Alguém nos mandou uma denúncia anônima sobre um processo judicial envolvendo essa propriedade e o Grupo Walter. Você tem alguns minutos?" Mara olhou para ele por alguns segundos. Olhou para Theo. Olhou para o caminhão sendo carregado com a primeira colheita do sítio que todo mundo havia chamado de lixo. "Tenho", ela respondeu. A conversa durou quase 2 horas. Mara contou tudo. A demissão, a denúncia interna que ninguém quis ouvir, o processo que o Grupo Walter havia aberto para contestar a compra do sítio, os documentos que provavam a origem legal de cada centavo. Marcos Vidal anotou, gravou com autorização, fotografou os documentos que ela autorizou.
Era um repórter que ouvia de verdade, do tipo que faz pergunta antes de tirar conclusão. No final da conversa, ele abriu o computador, acessou uma pasta de arquivos e virou a tela para Mara. Antes de publicar qualquer coisa, preciso que você veja isso. Era um documento, um e-mail interno do Grupo Walter, obtido pela denúncia anônima que havia chegado à redação junto com o caso de Mara. O e-mail tinha data de semanas antes da compra do sítio ser registrada em cartório. O remetente era um advogado da assessoria jurídica da empresa. O destinatário era um funcionário identificado apenas por um ramal interno. O conteúdo era uma instrução direta: monitorar o registro da propriedade e reportar qualquer movimentação suspeita que pudesse ser usada para contestar a transação. Havia um nome no rodapé do e-mail, não o advogado, mas o contato local que havia sido acionado para fazer esse monitoramento. Beto, funcionário do cartório de Campo Sereno. Mara leu o e-mail 2 vezes. O caminhão havia terminado de carregar e estava saindo devagar pela rua de terra. Theo tinha adormecido no quadril dela. A cidade inteira estava do outro lado da rua, olhando sem entender ainda o que estava acontecendo. "Posso guardar uma cópia disso?" ela perguntou. "Já separei para você." Marcos respondeu. "A matéria vai ao ar amanhã de manhã." Não esperou até amanhã para explodir. A matéria foi publicada naquela mesma noite, e antes da meia-noite já havia sido compartilhada mais vezes do que o portal havia registrado em qualquer publicação do ano. O título era simples e devastador. Empresa tenta tomar sítio de engenheira grávida que denunciou irregularidades e usou funcionário de cartório para monitorar a compra. Campo Sereno acordou diferente na manhã seguinte. Beto foi afastado do cartório antes do meio-dia por determinação do tabelião, que emitiu uma nota pública se distanciando de qualquer envolvimento. O processo que o Grupo Walter movia contra Mara foi retirado naquela mesma tarde, sem comunicado oficial, sem explicação pública, com uma proposta de acordo enviada diretamente para um endereço de e-mail que Mara mal usava. Ela leu a proposta, fechou o computador e não respondeu. A assessoria jurídica do Grupo Walter ligou 2 vezes. Ela não atendeu. Na terceira ligação, quem atendeu foi Renato, que estava no sítio ajudando a organizar a segunda remessa de pedidos que havia chegado depois da repercussão da matéria. Ele ouviu o que o advogado tinha a dizer, cobriu o bocal do celular, olhou para Mara e disse: "Querem saber se você aceita encerrar tudo sem mais processo, sem declaração pública, acordo confidencial." Mara estava com Theo no colo, dando comida para ele com uma colher de cabo colorido que Dona Teresa havia dado de presente. Não levantou os olhos imediatamente. Terminou de dar a colherada, limpou o queixo do filho com o pano de prato no ombro e aí sim olhou para Renato. "Fala que eu preciso consultar minha assessoria jurídica." Renato piscou. "Você tem assessoria jurídica?" "Vou ter," ela respondeu. O dono do cartório passou pelo sítio naquela tarde. O mesmo que havia deixado Beto rir na hora da escritura. O mesmo que havia ficado parado enquanto o ambiente inteiro debochava de uma mulher grávida contando dinheiro numa bancada. Ele parou na frente do portão, ficou olhando para o sítio verde por um tempo que pareceu desconfortável até para quem estava de longe vendo. E então acenou com a cabeça na direção de Mara. Ela acenou de volta, sem ironia, sem rancor, com aquela calma que desarmava mais do que qualquer coisa. Ele foi embora com as mãos no bolso e a cabeça baixa. Silvia leu a matéria no celular, dentro do carro, estacionada na frente de casa. Leu uma vez. Leu de novo. Depois ficou com o celular na mão, olhando para a tela apagada por um tempo longo. A foto de Mara ainda estava no aparelho. Nunca tinha deletado. Aquela imagem de uma mulher de costas, barriga à mostra, mala velha no portão, sítio em ruínas ao fundo, tirada com deboche num dia em que Silvia havia achado que estava vendo loucura. Ela deletou a foto.
Depois, abriu a gaveta de casa, tirou a pasta com os documentos que havia encontrado semanas atrás, o registro do leilão, o nome do avô dela como arrematante, o valor que não fechava com nenhuma avaliação razoável da época. Ficou olhando para aquilo por um tempo. Havia uma dívida ali que dinheiro não pagava direito, mas que também não podia ficar sem resposta. Ela pegou o celular de volta e procurou o número do sítio que Dona Teresa havia passado para a sobrinha que trabalhava no salão, que havia passado para meia cidade, como as coisas passam em Campo Sereno. Discou, esperou. Mara atendeu no segundo toque. "Sílvia", ela disse, como se não fosse surpresa nenhuma. "Eu preciso conversar com você", Sílvia respondeu. E a voz saiu diferente de todas as outras vezes. Sem o sorriso por trás, sem a arrogância que preenchia os silêncios. "Posso ir aí?" Mara olhou para o terreiro, para o sítio que havia sido lixo e estava verde. Para Theo, engatinhando no chão de terra batida, tocando tudo com as mãozinhas abertas, como se conhecesse cada pedaço. "Pode vir", ela disse. "O portão vai estar aberto." Sílvia chegou sem o SUV. Veio num carro menor, sem ostentação, sem a bolsa cara, sem os brincos dourados que ela usava como armadura toda vez que precisava entrar num lugar e ser notada. Parou na frente do portão, desceu devagar e ficou parada ali por um momento antes de empurrar, como se precisasse de um segundo para decidir quem ela ia ser do lado de dentro. Mara estava no terreiro com Theo no chão, deixando o filho explorar a terra com as mãozinhas enquanto observava. Quando ouviu o portão, ergueu os olhos, mas não se levantou. Esperou. Sílvia atravessou o terreiro, olhando ao redor com uma expressão que ela não conseguia controlar completamente. Via o sítio verde, organizado, vivo, o mesmo lugar que havia fotografado com deboche poucos meses antes. A mesma terra que havia chamado de lixo pela janela do carro. A mesma porteira que havia cruzado uma vez para fazer piada e 2 vezes para tentar entender o que havia errado nos próprios julgamentos. Parou a alguns passos de Mara. Olhou para Theo, que havia parado de explorar o chão e estava olhando para ela com aquela curiosidade direta que só os muito pequenos têm, sem filtro, sem educação forçada, só olho no olho. "Ele tem os olhos da mãe", Sílvia disse. "Dizem isso", Mara respondeu. Silêncio. Não era o silêncio pesado de quem está com raiva. Era o silêncio de quem tem muita coisa para dizer e não sabe por onde começar. "Pode sentar", Mara disse, apontando para o banco de madeira que havia colocado embaixo da árvore do canto. A mesma que o abandono não tinha conseguido matar, que agora estava com sombra suficiente para 2 pessoas. Sílvia sentou. Mara pegou Theo no colo e sentou do outro lado. "Eu vim porque tenho uma dívida", Sílvia começou. "Sei, não é só o dinheiro." Ela parou, respirou. "Minha família se beneficiou de algo que não era certo. Eu não sabia disso quando aconteceu, mas isso não apaga. E eu fiz coisas que pioraram a situação de uma forma que eu não tenho como justificar." Mara não disse nada. Deixou o silêncio trabalhar. "A foto", Sílvia continuou, e a voz afinou um pouco. "Eu deletei, mas isso não desfaz o que eu fiz com ela. Fiz você de motivo de riso para pessoas que nem te conheciam. Você estava grávida, sozinha, e eu tratei isso como entretenimento." Theo alcançou o joelho de Sílvia com a mãozinha aberta, como quem testa se algo é real. Ela olhou para a mãozinha pequena e ficou assim por um segundo mais longo do que esperava. "O que você quer, Sílvia?" Mara perguntou direto, sem dureza. "Quero fazer parte disso." Ela ergueu os olhos. "Ouvi sobre a escola fazenda. O projeto Raiz Viva. Quero investir. Sem controle, sem condições, sem colocar o meu nome em nada se você não quiser. Só quero que o dinheiro que a minha família tirou dessa terra um dia volte para ela de alguma forma." Mara olhou para o sítio ao redor, para os canteiros, para o pomar, para a casa de adobe caiada de branco com a janela nova, para tudo que havia nascido ali numa terra que ninguém queria. "Vou pensar",
ela disse. E quando eu tiver uma resposta, você vai saber. Silvia assentiu. Era o que merecia. Não absolvição imediata, não rejeição definitiva. Só o tempo que as coisas sérias precisam para assentar. A matéria de Marcos Vidal havia chegado em lugares que ele próprio não esperava. 3 dias depois da publicação, o portal Campo Aberto tinha registrado mais acessos do que em qualquer mês anterior. A história havia sido republicada por veículos maiores. Um portal nacional de agronegócio, um canal de notícias do interior com centenas de milhares de seguidores e uma página de histórias de superação que tinha mais de 2 milhões de pessoas acompanhando. O nome de Mara estava em todo lugar. E junto com ele, o nome do Grupo Walter, mas dessa vez sem o controle de narrativa que a empresa havia exercido por anos. O Grupo Walter emitiu uma nota, linguagem corporativa, fria, cheia de expressões que diziam muito sem assumir nada. Mas a nota veio tarde demais. A história já havia saído do tamanho que eles conseguiam controlar. 2 dias depois da nota, o processo contra Mara foi encerrado oficialmente. O acordo chegou por escrito, sem advogado do outro lado da linha dessa vez. Só um documento, uma assinatura e o silêncio de uma empresa que havia apostado no desgaste de uma mulher sozinha e havia perdido. Mara assinou, dobrou a cópia dela, colocou na mesma pasta onde havia guardado a intimação original e encostou a pasta na parede da sala. Não jogou fora, guardou. Algumas coisas precisam ficar para lembrar de onde se veio. Foi nessa semana que o celular de Mara recebeu uma mensagem de um número que ela não tinha salvo. Vi a matéria. Queria explicar minha versão dos fatos. Posso ligar? Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo. Não precisou de muito para reconhecer de quem era. O número tinha o DDD da cidade onde Lucas Walter morava, e havia apenas uma pessoa que precisaria de versão dos fatos naquele momento. Theo estava no chão do lado dela, batendo palma para si mesmo por ter conseguido pegar um objeto que havia escorregado da mão. Mara olhou para o filho, olhou para a mensagem, olhou de volta para o filho, bloqueou o número, não com raiva, com a clareza de quem sabe que algumas portas não precisam ser abertas para que a vida siga em frente. Theo não precisava de versão dos fatos. Precisava de terra firme, de futuro, de uma mãe que não desperdiçasse energia com quem havia escolhido não estar. Dona Teresa estava na cozinha quando Mara voltou para dentro. Estava fazendo café com aquele jeito de quem sempre soube quando aparecer sem ser chamada. Ele mandou mensagem, Mara disse. Dona Teresa não perguntou quem, só pegou 2 xícaras. E? Ela disse. Bloqueei. A velha colocou o café, empurrou uma xícara na direção de Mara e disse apenas: sua mãe ia gostar muito de você, sabia? Mara segurou a xícara com as 2 mãos e não respondeu. Não precisava. O projeto Raiz Viva saiu do caderno naquela semana. Renato chegou ao sítio numa tarde com uma pasta debaixo do braço e uma expressão de quem tem novidade boa para contar. Sentou na mesa que Mara havia colocado no terreiro, abriu a pasta e empurrou na direção dela. Era um documento de parceria técnica. A cooperativa regional, onde Renato trabalhava, estava propondo apoio formal ao projeto, assistência técnica, acesso a linhas de crédito rural para agricultura orgânica e ajuda na regularização da certificação para escala maior. Mostrei o seu caderno para o conselho da cooperativa, ele disse. Cada página. Ficaram 40 minutos em silêncio depois que terminaram de ler. Silêncio bom ou silêncio ruim? Mara perguntou. O presidente disse que era o projeto mais completo que ele havia visto em 30 anos de cooperativa. Renato fez uma pausa. E que deveria ter sido desenvolvido dentro de uma instituição com recurso, não numa mala velha à luz de vela. Mara olhou para o caderno que estava em cima da mesa. Capa preta, elástico frouxo, páginas cheias de letra firme e tabelas feitas à mão. Funcionou assim, ela disse simplesmente. Dona Teresa apareceu no terreiro no fim daquela tarde.
Quando o sol já estava baixo e o sítio inteiro ficava com aquela cor de entardecer que faz qualquer lugar parecer mais bonito do que é, ficou parada no meio do terreiro, olhando ao redor com aquela expressão de quem está tentando guardar uma imagem. Mara chegou do lado dela com Theo no quadril. Seu avô plantou nesse chão, Dona Teresa disse sem olhar para ela. Chorou nesse chão, foi embora desse chão sem querer. Eu sei. E você voltou sem saber que estava voltando. A velha virou e olhou para Mara com os olhos brilhando. Isso não é coincidência, minha filha. Isso tem outro nome. Theo alcançou o rosto de Dona Teresa com a mãozinha aberta. A velha segurou a mãozinha pequena e fechou os olhos por um segundo. Mara olhou para as duas e sentiu aquela coisa que não cabe em palavra, quando a dor de tudo que passou encontra o peso de tudo que foi construído, e os dois lados pesam igual, e de alguma forma isso faz sentido. Dona Teresa, ela disse baixinho, obrigada por ter guardado os documentos. Obrigada por ter voltado, a velha respondeu. E ficaram assim, as 3 gerações naquele terreiro. A velha que havia guardado a história, a filha que havia voltado para vivê-la e o menino que havia nascido no meio de tudo aquilo e ainda não sabia o tamanho do que carregava. Mas ia saber. Com o tempo, ia saber. A resposta de Mara para Sílvia veio numa manhã de semana, sem aviso, sem cerimônia. Sílvia estava em casa quando o celular tocou. Era Mara. Direto, sem mensagem antes para preparar. Pensei bastante, Mara disse. Você pode fazer parte do projeto Raiz Viva, mas tem uma condição. Sílvia ficou quieta, esperando. Você não entra como investidora, entra como voluntária primeiro. 3 meses trabalhando junto com as mulheres que vão estudar aqui, plantando, colhendo, errando, aprendendo. Depois a gente conversa sobre investimento. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Tá certo, Sílvia respondeu. A voz estava diferente, sem o verniz de quem está acostumada a ditar termos. Quando começo? Segunda-feira. Traz roupa que pode sujar. Mara desligou. Theo estava no chão do lado dela, tentando se levantar, apoiado na perna da mesa, com aquela concentração de quem ainda não sabe que vai conseguir, mas não cogita a possibilidade de não conseguir. Ela ficou olhando para o filho por um momento. É isso, ela disse baixinho para ele ou para si mesma. Assim é que funciona. A inauguração da Escola Fazenda Raiz Viva aconteceu numa tarde de sábado, com o sol daquele jeito bom de interior. Não o sol que castiga, mas o que esquenta sem queimar, que faz tudo ficar com uma cor de coisa que vale a pena. O sítio estava diferente de todas as outras versões que havia sido. Não era mais o lixo abandonado do começo. Não era mais o canteiro em formação do meio. Era um lugar completo, com área de aula ao ar livre, embaixo de uma estrutura simples de madeira e palha. Hortas didáticas numeradas, o pomar com frutos maduros visíveis nos galhos, as galinhas caipiras no espaço cercado e a casa de adobe caiada de branco com uma placa nova na porta. Sala Antônio, em memória do homem que plantou aqui primeiro. Dona Teresa leu a placa 3 vezes antes de conseguir continuar andando. Vieram pessoas que Mara não esperava. Vieram pessoas que ela esperava, mas não tinha certeza se apareceriam. E vieram pessoas que alguns meses antes estariam do lado de fora da cerca, apostando na desistência dela. Renato chegou cedo com 3 colegas da cooperativa e uma pasta com documentos que ele colocou em cima da mesa de madeira no terreiro antes mesmo de cumprimentar alguém. Era a confirmação oficial da parceria. Assinatura do conselho, carimbo, tudo dentro. Mas o que ele disse quando Mara chegou do lado não estava em nenhum documento. Vou replicar o modelo em outras 2 comunidades esse ano, ele disse, usando o seu caderno como base, com o seu nome como referência técnica. Mara olhou para ele. Meu nome ou o método? Os 2, ele respondeu. Não dá para separar. Marcos Vidal estava num canto com o celular na mão.
registrando tudo com aquela discrição de repórter que sabe quando fazer parte da cena e quando deixar a cena existir sozinha. Quando viu Mara, acenou com a cabeça. Ela acenou de volta. A matéria que ele havia publicado ainda circulava. Havia gerado desdobramentos que nem ele havia previsto. Uma advogada especializada em direito trabalhista havia entrado em contato com Mara, oferecendo assessoria pro bono para um processo contra o Grupo Walter pelos danos causados pela demissão. Mara havia aceitado. Esse processo estava em andamento, silencioso, firme, sem pressa. Dr. Cláudio apareceu perto das 4 da tarde. Veio sozinho, de calça comum e camisa sem gravata, sem a armadura de escritório que usava toda vez que precisava parecer importante. Ficou do lado de fora do portão por alguns minutos antes de entrar, como alguém que não tem certeza se tem direito de estar num lugar, mas vai assim mesmo porque sabe que precisa. Mara o viu quando ele estava atravessando o terreiro. Não desviou. Esperou ele chegar. "Vim parabenizar", ele disse, com uma voz que não tinha mais o cansaço desdenhoso do dia em que recusou o caso. "O que você construiu aqui é extraordinário. Obrigada por ter vindo", Mara respondeu. Ele ficou parado por um segundo, como se esperasse mais. Uma rispidez, um lembrete do que havia acontecido, qualquer coisa que o fizesse sentir que havia pago algum preço. Mas não veio nada disso. Só aquela calma de Mara que desarmava mais do que qualquer confronto. "Eu errei", ele disse mais baixo, "naquele dia no escritório. Julguei sem ler direito." "Julgou", ela concordou. "Simples. Mas está aqui agora. Isso conta alguma coisa." Dr. Cláudio assentiu, apertou a mão dela e foi para um canto da plateia. Era o que havia. Não absolvição completa, não redenção dramática. Só um homem que errou, reconheceu e apareceu. Às vezes é isso que existe. Sílvia estava na segunda fileira, com uma calça de trabalho que já tinha terra nos joelhos depois de 2 semanas como voluntária. Sem bolsa cara, sem brincos dourados, com as mãos que estavam começando a aprender o que fazer com terra. Quando os olhares se cruzaram, Mara inclinou levemente a cabeça. Sílvia fez o mesmo. Não era amizade ainda. Era respeito nascendo do lugar certo. Não da simpatia fácil, mas do trabalho honesto e do tempo que as coisas sérias precisam para assentar. Dona Teresa estava na primeira fileira, numa cadeira que Renato havia colocado especialmente para ela, com um copo d'água do lado e a expressão de quem está exatamente onde sempre soube que ia estar um dia, mesmo sem saber quando. Mara subiu no pequeno palanque improvisado, com Theo no quadril. Ficou parada por um momento, olhando para aquelas pessoas, para o sítio ao redor, para a árvore no canto do terreno, a mesma que o abandono não havia conseguido matar, que agora tinha sombra suficiente para cobrir boa parte do terreiro, com galhos que ninguém havia podado, porque Mara havia decidido desde o começo que ela crescia do jeito que quisesse. Começou a falar sem papel, sem roteiro, sem a voz de quem ensaiou. "Quando cheguei aqui", ela disse, "não sabia que estava voltando para casa. Achei que estava começando do zero. Mas a terra sabia. A terra guardou o que o tempo tentou apagar." Pausa. Theo olhou para a plateia com aquela curiosidade calma de quem ainda não tem medo de nada. "Essa escola não é minha. É de cada mulher que vai entrar aqui com a sensação de que chegou tarde, de que perdeu demais, de que o que sobrou não é suficiente para recomeçar. É para dizer que a terra não pensa assim. A terra recebe o que chega e faz o que pode com o que tem." Dona Teresa estava com o copo d'água parado no ar, esquecido. "Tem gente aqui que riu de mim", Mara continuou, sem apontar, sem elevar a voz. "Tem gente aqui que duvidou. Tem gente que tentou me tirar desse lugar antes que eu tivesse chance de mostrar o que ele era. Não vou fingir que não doeu. Doeu, mas dor que não paralisa, ensina. E eu aprendi mais aqui nesse sítio do que em todos os anos de formação que tive." Uma mulher na plateia estava chorando sem perceber.
depois outra, depois mais. O nome desse lugar é Raiz Viva, ela disse. Não porque está tudo bem, mas porque raiz viva é aquilo que continua crescendo, mesmo quando ninguém acredita que vai. É o que meu avô plantou aqui. É o que eu encontrei quando precisava encontrar alguma coisa. E é o que cada mulher que passar por aqui vai levar embora. Não na mão, na raiz. Depois do discurso, as pessoas ficaram. Ninguém teve pressa de ir embora. Havia algo naquele terreiro que segurava. Não o evento, mas o que o evento representava. A sensação de ter visto alguma coisa real acontecer num mundo que tem pouco disso. Dona Teresa foi a última a se levantar da cadeira. Mara foi até ela, se ajoelhou na altura dela e ficaram frente a frente por um momento. "Você vai bem?" Mara perguntou. "Estou bem demais", a velha respondeu, com aquela voz que tremia, não de fraqueza, mas de emoção que não cabe mais dentro. "Seu avô Antônio plantou nessa terra. Você voltou e fez ela florir de um jeito que ele nem sonhava." Ela colocou a mão no rosto de Mara. "Isso aqui não é sítio, é resposta." Mara segurou a mão da velha com as duas mãos e ficou assim por um momento longo. No fim da tarde, quando a maioria havia ido embora e o sítio estava quieto daquele jeito bom de lugar, que cumpriu o que tinha para cumprir naquele dia, Mara pegou Theo e foi até a árvore do canto. Sentou na raiz grossa que havia crescido para fora da terra como se precisasse de espaço para existir. Colocou Theo no chão, na terra, do lado dela. Ele ficou parado por um segundo, olhou para o chão, olhou para a árvore, olhou para a mãe. Então abaixou as mãos e tocou a terra com as palmas abertas, do mesmo jeito que havia feito desde que aprendeu a engatinhar, como se reconhecesse alguma coisa que ainda não tinha palavras para descrever. Mara olhou para ele, para a árvore, para o sítio ao redor que havia sido lixo, abandono, alvo de deboche, ameaça judicial, campo de batalha silenciosa, e que agora era isso. Verde, vivo, real. Na entrada do sítio, a placa nova brilhava com o último sol da tarde. Raiz Viva, onde tudo que foi desprezado aprendeu a florescer. Theo olhou para a placa. Estendeu o dedo na direção dela com aquela seriedade pequena de criança que ainda não sabe que está fazendo algo bonito. "É seu também", Mara disse baixinho. "Tudo aqui é seu também." O vento passou pelo terreiro. A árvore balançou. As folhas fizeram aquele barulho suave que folha faz quando o vento é gentil. E por um momento, naquele sítio que todo mundo havia chamado de lixo, tudo estava exatamente no lugar certo.